Bom, meus caros, vamos então começar a resolver aqui a nossa lista de recorrências lineares, né? A primeira questão é um exercício bem clássico que trata talvez da recorrência linear mais elementar que conheçamos, né? Que são as progressões aritméticas. Que recorrência é essa, né? Eu tenho fixado um primeiro termo, que é o x igual a d, e a partir dele, os próximos termos são definidos por meio dessa regra. O xn é um termo genérico, né? Ele é o termo anterior, que é o xn-1, somado com um número fixo, que é o r. Esse r a gente chama de razão. Tá? Então, por declarar que o xn ele depende de um termo anterior da sequência, a gente diz que essa sequência é recursiva. Né? Então, nosso trabalho aqui é encontrar uma fórmula que dependa só dos parâmetros que nos foram dados, né? Que é o d, o r e o n, para o valor de xn. Certo? Vamos começar por esse exercício, explorando uma tática bem elementar, chamada soma telescópica. Eu vou escrever aqui o valor do xn em função do termo anterior, né? O xn é o xn-1 mais r. O xn-1 é o xn-2 mais r. Vou repetir essa escrita sucessivas vezes. x2 é x1 mais r. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar todas essas equações. Quando eu somo, tem termos que estão repetidos, né? Eles aparecem tanto no lado esquerdo quanto direito, né? Consequentemente, eles vão poder ser cancelados. Esse termo cancela com esse cancela com esse, x-3 com o que está aqui embaixo, e assim sucessivamente, né? O que vai sobrar para a gente do lado esquerdo? Xn, isso aqui é igual a x1 mais... Aí, quantas parcelas eu usei aqui do número r, né? Nessa lista eu tenho n-1 equações, né? Então, vai ser r vezes n-1. Como x1 é d, isso aqui é d mais r vezes n-1. E assim achamos uma fórmula fechada para a sequência xn. Né? Você poderia também ter feito um estudo análogo para uma progressão geométrica. Na progressão geométrica, você define um termo, chamar y de d. O próximo termo ele é escrito como função do anterior através de um fator multiplicativo. Vou chamar esse fator multiplicativo de quê? Tá? Então, o yn ele é q vezes o yn-1. Eu vou tentar também achar uma fórmula fechada para o yn, né? O yn-1 ele é q vezes yn-2, yn-2 ele é q vezes o yn-3, e assim sucessivamente. y2 é igual a y1 multiplicado por quê, né? E eu vou fazer o que agora? Em vez de somar, eu vou multiplicar todos esses números, todas essas equações, né? Supondo aqui que esses termos são não nulos, né? Se um deles é zero, a partir dele, todos os demais vão ser zero, né? A sequência tem trivial. Se eles forem não nulos, eu posso cancelá-los. Então, daqui eu tenho que yn vai ser o produto aqui de q elevado a menos 1 fatores, né? Vezes o y1, y1 é d. Então, a gente tem essa formulinha fechada para y. Então, a gente tem duas técnicas, assim, duas fórmulas clássicas, né? Uma para progressões geométricas e outra para progressões aritméticas. E esses vão servir de modelo para as próximas recorrências que nós vamos estudar, tá? Então, vou voltar aqui para aquela nossa lista de problemas e tentar agora explorar um exercício um pouquinho diferente. Ó. Vamos olhar agora a questão 2. Eu tenho uma sequência que começa com o número 1 e para n maior ou igual a 1, cada termo
é escrito em função do anterior dessa forma. O AN mais 1 é 5AN mais 3. Então, nosso trabalho aqui, de novo, é encontrar o valor do AN em função dos parâmetros que nos foram dados, né? Bom, vamos olhar essa equação na próxima página aqui. O AN mais 1 é 5AN mais 3. Isso aqui, se eu pudesse apagar o 3, eu teria uma progressão geométrica, né? Então, vou começar usando essa ideia de tentar transformar essa recorrência numa progressão aritmética, somando aqui dos dois lados um fator, uma parcela C. Vou escrever a n mais 1 mais C, que é igual a 5 vezes a n mais 3 mais C. Eu vou fatorar o 5 nessa conta, que é 5 vezes a n mais 3 mais C sobre 5. Então, o que seria legal aqui? Bom, se eu pudesse rebatizar a sequência AN mais C por BN, e se esse 3 mais C sobre 5 fosse igual a C, eu teria a seguinte equação, né? Do meu lado esquerdo, eu teria Bn mais 1. Do meu lado direito, eu teria 5 vezes Bn. Que aí me deixa em uma posição muito confortável, porque eu já sei resolver esse tipo de recorrência, que é uma progressão geométrica, né? Para poder realizar essa condição, né, eu vou tentar tentar descobrir qual é o C. Bom, para que isso aconteça, o 3 mais C tem que ser igual a 5C. Isso aqui acontece somente se o C é igual a 3 quartos, né? Então, agora eu tenho a seguinte missão. Ó. Dado que fixado C igual a 3 quartos, eu quero resolver essa recorrência, né? Bom, a gente já viu no quadro que o Bn mais 1 tem uma fórmula geral para ele, né? Que é 5 elevado a n vezes o B1. Bom, quem é o B1? B1 é o A1 mais C. Então, esse aqui é 1 mais 3 quartos. Então, essa eu já quase termino, já quase resolvo o problema, né? Falta só eu trocar o termo da esquerda. O Bn mais 1, ele é nada mais, nada menos do que o An mais 1 mais 3 quartos. Né? Então, eu descubro aqui que o An mais 1 tem a seguinte expressão. Ele é igual a 5, essa soma de 1 mais 3 quartos é 7 quartos, né? Então é 7 elevado a n multiplicado por 7 quartos menos 3 quartos. Como essa expressão vale para o n mais 1, ou a expressão para o an vai ser 5an menos 1 vezes 7 quartos menos 3 quartos. A gente descobriu um jeito simpático de encontrar uma forma para aquela recorrência linear. Esse tipo de recorrência linear, que um termo depende só de um dos anteriores, né? A gente vai de um dos anteriores, exatamente o que é imediatamente anterior a ele, né? O que é anterior ao AN mais 1 é o AN. Esse tipo de recorrência a gente vai chamar de recorrência linear de primeira ordem. Tá? Mais para frente vão surgir outras nomenclaturas, outras situações mais complexas, mas é bom ter em mente aqui que a gente consegue já, de alguma forma, resolver
qualquer recorrência linear que tem essa cara, né? É só imitar essa técnica aqui que a gente está vendo, certo? Agora a gente vai tentar resolver esse exercício de outras formas, de outro jeito aí. Então, qual é aqui o nosso próximo argumento? A gente tentou recair no caso na situação da progressão geométrica, nós vamos agora recair no caso da progressão aritmética. Então, n mais 1. Bom, não é bem o caso da progressão aritmética, mas está inspirado aí naquela soma telescópica, né? Então, é 5n mais 3, né? Eu vou dividir dos dois lados pelo 5 elevado a n mais 1. Tá? Então, a n mais 1 sobre 5n mais 1, isso aqui é igual a n sobre 5 elevado a n mais 3 sobre 5 a n mais 1. E aí agora você rebatiza por bn a sequência an sobre 5 elevado a n. Tá? Então, talvez seja até mais confortável enfatizar que isso aqui não depende do n, né? O termo genérico. O bk vai ser definido como sendo ak sobre 5 elevado a k. Então, o termo da esquerda dessa equação é o bk mais 1. O termo da direita é bk. Desculpe. O termo da esquerda é o bn mais 1. Né? E o termo da direita é bn mais 3 sobre 5 elevado a n mais 1. Agora vem a pergunta, como é que a gente acha uma fórmula para esse bn, né? Eu vou listar essas equações. E agora, nós vamos somar todas elas. Vejam, não é bem a progressão aritmética que a gente tratou no primeiro quadro, né? Mas está inspirado, é o mesmo método aí, né? De solução. Então, você corta, você cancela quem aparece dos dois lados, né? E aí você tem aqui o bn mais 1. Igual ao B1, mais uma soma, que é uma progressão, aqui eu cometi um grave equívoco, né? No n-1, aqui é 5 ao quadrado, né? Opa, tá. E a partir daí você pode somar essa progressão geométrica, né? Até aqui sobre 5n menos 1. E resolver encontrar o valor do bn mais 1, né? Vamos terminar essa continha. Bom, o bn mais 1, ele é bn mais 1 é igual ao b1, que é a1 sobre 5, né? Então é 1/5, mais a soma daquela progressão geométrica do último quadro, né? Na verdade é 3 sobre 5 ao quadrado, só lembrar aqui, né? Vezes essa PG finita. 5 ao quadrado. Aquela PG finita tem como soma 1 menos 1 sobre 5 a n sobre 1 menos
quinto, né? Bn mais 1 é o An mais 1 sobre 5 elevado a n mais 1, né? Que é igual a 1 quinto, mais o termo aqui embaixo é 4 quintos, né? Então essa conta vai ser 3 sobre 4 vezes 5, multiplicado por 1 menos 1 sobre 5 elevado a n. Então, a n mais 1 é igual a 5 elevado a n mais falhas técnicas aí. 5 elevado a n vezes 1 menos 1 sobre 5 elevado a n, né? Que é igual a 5 elevado a n. Eu vou juntar mais 3 quartos, 5 elevado a n, menos 3 quartos, que é igual a 7 quartos de 5 elevado a n menos 3 quartos. Exatamente a outra fórmula que nós tínhamos obtido, né? Então, a gente tem aqui duas estratégias genéricas, né? Então, se você tiver uma sequência do tipo xn é igual a alguma constante multiplicado por xn menos 1, mais alguma outra constante L, a gente tem métodos para resolver esse tipo de recorrência, né? Tá. Bom, vamos voltar então para a nossa lista de problemas e explorar aqui o próximo exercício, né? A gente quer agora tratar desse problema, que agora é uma recorrência que não é mais de ordem 1, tá? O AN mais 1 agora depende de dois termos anteriores, né? Do AN e do AN menos 1. E a gente tem esses coeficientes estranhos, né? 2p e menos p2. Tá? A gente sabe dois termos iniciais, que é o A0 e o A1, valem 1, né? E a gente vai tentar plagiar as técnicas dos exercícios 1 e 2 nesse novo problema. Tá? Vamos prosseguir aqui. Então, como é que é a nossa recorrência? Né? O AN mais 1, ele se escreve como 2p AN menos p2 AN menos 1. Bom, eu vou passar para o lado esquerdo uma parcela dessas PAN. Então, AN mais 1 menos PAN é igual a PAN menos P2 AN menos 1. Já vai ficar claro porque eu fiz essa pequena mudança, né? Eu agora vou fatorar aqui no lado direito P. Isso aqui é P vezes AN menos P AN menos 1. Fico muito tentado, ao perceber um certo padrão entre esse termo e esse, a criar uma nova sequência. A nova sequência é a sequência BN, o termo genérico que é o BK, né? Ela tem o seguinte, cara, o BK, ele é o AK mais 1 menos PAK. Ou, se a gente quiser manter aqui os índices bem alinhados, né? Pode ser o AK menos P, AK menos 1. Definir assim. Tá. Essa sequência BK vai nos permitir transformar aquele problema em outro já familiar, né? O termo da esquerda aqui de azul nada mais é do que o Pn mais 1, e o termo da direita é P vezes Bn. Tá? A gente já sabe resolver esse tipo de recorrência, né?
Isso aqui é uma progressão geométrica, né? Então, Bn mais 1 tem que ser P elevado a N vezes o B1. Bom, mas que é um B1? B1 é A1 menos P a 0. Certo? A1 é 1, a 0 é 1, então Bn mais 1 é Pn vezes 1 menos P. Na esquerda eu vou ter que o An mais 1 menos PAN. Agora, essa sequência ela lembra muito o problema 2. Né? Então, a nossa descoberta aqui é que o An mais 1, então, é AN vezes P, né? Mais PAN vezes 1 menos P. Como é que nós vamos agora sair dessa, né? Como é que a gente vai achar uma fórmula aí fechada para o AN? Eu vou dividir tudo por P elevado a N mais 1. Tá? Então, eu descubro que AN mais 1 por PAN mais 1, que é igual a AN sobre PAN mais 1 menos P sobre P. E agora eu fico tentado a criar uma nova sequência, né? A sequência é batizar esses termos aqui de alguma outra letra. Eu vou criar aqui a sequência CK. CK é igual a AK sobre PK. Né? Então, o termo da esquerda é CN mais 1. Na direita eu tenho CN. Eu tenho aqui eu parcelo menos P sobre P. Essa sequência CN é familiar, ela é uma progressão aritmética. Né? A gente também já sabe encontrar aí a sua forma. Né? O CN mais 1 é igual a 1 menos P sobre P vezes N mais o C1. Cn mais 1 é o An mais 1 sobre Pn mais 1, igual a menos P, P vezes N. C1 é A1 sobre P. Então, a gente conclui aqui finalmente que o An mais 1 é igual a PAN vezes 1 menos P vezes N mais PAN vezes o A1. A1 é 1, então eu escrevo só PN. Isso aqui termina nossa continha. Tá? Nós não estamos enunciando aqui um procedimento geral para que pode ser extraído daquela recorrência, porque a gente quer manter essa discussão o mais intuitiva possível e quer que você consiga inferir por conta própria alguns padrões, né? Logo mais, eu vou me debruçar sobre esse tipo de recorrência que nós acabamos de resolver, tá? Então vamos guardar aqui na cabeça que a gente tem mais uma ideia legal, né? Que é tentar transformar essa recorrência de ordem 2 numa recorrência de ordem 1, né? Que a gente já tinha tratado. Aqui nesse retângulo com essa mudança aqui, né, de sequências, né? E agora eu vou voltar para aquela nossa página inicial de problemas. Tá? A gente já resolveu isso aqui também, né? O problema 4 e o 5 são muito semelhantes. Nós vamos estudar agora o 5, porque ele vai nos fornecer a discussão principal dessa aula aqui, né? A discussão sobre como resolver recorrências lineares de ordem 2, tá? Então a gente tem aqui um problema de combinatória, que aparentemente não tem nada a ver com recorrência, mas um passo a passo, né, que são esses 3 itens que nos induzem a criar uma recorrência e em seguida a resolvê-la, né? Então vamos ler aqui o problema. Para cada n natural, seja n o número de sequências de comprimento n com elementos do conjunto 0, 1 e 2.
sem que existam dois algarismos não nulos consecutivos. Por exemplo, para n igual a 2, as sequências que podem ser construídas são 01, 02, 10, 20, 00, né? E assim o número de sequências, que é o A2, nesse caso aí é 5. Tá? Primeiro item é verificar que o A3 é 5 mais 2 vezes 3. O segundo que o AN é AN menos 1 mais 2AN menos 2. Né? Finalmente achar uma fórmula fechada para essa sequência. Tá? Vamos começar aí com o primeiro item. Suponha que você quer construir uma sequência de tamanho 3 agora, né? A gente vai dividir essa sequência em dois grupos, né? As que terminam em 0, vou colocar aqui só um 0 final, né? E as que não terminam em 0, ou seja, vão terminar em 1 ou 2. Essas que terminam em 0, elas podem ser obtidas das sequências que você descobriu com 2 elementos, né? São 5 sequências possíveis. E a partir de cada uma dessas sequências, você coloca um 0 no final e forma uma sequência de 3 símbolos que obedecem às regras do problema. Né? Então, aqui eu tenho 5 sequências possíveis. As sequências que terminam em 1 ou 2, elas não podem ter vindo de sequências que terminavam em 1 ou 2 do caso 2. Né? Necessariamente tem que ter um 0 na posição do meio. Né? Então, nas primeiras posições, eu tenho a liberdade, eu posso colocar quaisquer números que queira, né? 0 ou 2. No meio eu tenho colocado 0 e no final eu sou obrigado a colocar 1 ou 2. Então, eu tenho 3 opções de escolha para o primeiro número, tenho uma opção de escolha só para a posição do meio e tenho 2 opções de escolha para a posição final. Né? Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 sequências. Então, isso me dá aqui o A3 é 5 mais 3 vezes 2. Perfeito. Isso aqui já nos deu uma ideia de como proceder em geral, né? Se eu tivesse que calcular o número de sequências que tem em posições, que obedecem aquelas regras, esse número é o AN, né? Eu vou dividir essa sequência em 2 grupos. Os que terminam em 0 e os que não terminam em 0. Chamar isso aqui de grupo 1, esse aqui de grupo 2. O grupo ele pode ser calculado com muita facilidade. Eu olho para as sequências de tamanho n-1, eu sei quantas existem, né, que obedecem às regras do problema e coloco um 0 no final. Então, no grupo 1, a resposta é facilmente a n-1. Para as sequências do grupo 2, se na última posição eu não tenho 0, na penúltima eu tenho que ter 0. Então, eu vou olhar só n-2 posições, vou fixar a penúltima com 0 e vou contar quantas sequências admissíveis existem para escolher para o começo. Né? Existem a n-2 sequências admissíveis. Para cada dessas sequências, eu vou poder terminar elas com 01 ou 02. Então, existem 2 vezes a n-2 sequências. Né? Esse final aqui é 01 ou 02. Né? Então, o total de sequências de tamanho n é an-1 mais 2an-2. Nosso trabalho aqui é resolver esse tipo de recorrência. Tá? Como é que já a gente vai achar uma fórmula geral para esse problema, né? Bom, então para resolver aquela recorrência, nós vamos começar a explorar propriedades das raízes da seguinte equação: x2 menos x menos 2 igual a 0. Qual é a relação entre essa equação de segundo grau e aquela recorrência? AN igual a AN menos 1 mais 2 AN menos 2. Né? Se você
colocar todos os termos da segunda equação na esquerda, você vai ter a recorrência AN menos AN menos 1 menos 2 AN menos 2 igual a zero. Tá? Então, essa equação de segundo grau ela tem como coeficientes os mesmos que a sua recorrência. Tá bom? Bom, e o que eu vou fazer com isso? Essa equação de segundo grau tem duas raízes distintas, não vamos encontrar o valor delas agora, né? Tem uma raiz alfa e outra raiz que é o beta. Certo? Então, vamos escrever isso. Alfa e beta são raízes da equação asterisco. Então, se eu substituir alfa no lugar de x, eu vou obter alfa ao quadrado menos alfa menos 2, então eu duro zero. Né? Agora multiplica essa equação por alfa elevado a n menos 1. Então, o que eu vou obter? Alfa elevado a n mais 1 menos alfa elevado a n menos 2 alfa n menos 1 igual a zero. O mesmo acontece se eu fizer esse procedimento com a raiz beta, né? Então, beta n mais 1 menos beta n menos 2 a beta n menos 1 igual a zero. Agora multiplica a primeira equação por C e a segunda equação por D. Então, constantes, né? Então, C elevado a alfa a n mais 1 menos C alfa n menos 2. Vou chamar aqui de menos 2 C alfa n menos 1. Isso é zero. D beta n mais 1 menos D beta n menos 2 D beta n igual a zero. E agora vou somar as duas equações. Tá? E vou somar já tentando aqui criar uma nova sequência que eu vou chamar de K índice N. Tá? K índice N é C alfa N mais D beta N. Quando eu faço essa construção, né, eu vou obter aqui na esquerda K elevado a N mais 1 menos Kn menos 2. Opa, fiz aqui uma bobagem com os expoentes, né? Kn mais 1 menos Kn menos 2 Kn menos 1 igual a zero. Olha só, é exatamente a mesma fórmula que a gente tinha escrito aqui no quadro anterior, né? Ou seja, essas duas sequências, a Kn e a N, elas têm a mesma fórmula recursiva. Então, se por acaso você conseguir encontrar valores de C e D, tais que o K1 é igual ao A1, que o K2 é igual a 2, você vai descobrir que o K3, que é o K2 mais 2K1, vai ter que ser igual a A2 mais 2A1, que é igual ao A3. E aí você repete o argumento, usando agora o K2 e o K3, e o A2 e o A3. Então você vai conseguir concluir que o K4 é igual ao A4, o K5 é igual a A5, e por daí em diante. Tá? Esse argumento daí em diante, ele esconde uma indução implícita nessa minha fala. Tá? Mas o ponto é, se você consegue ajustar o C e o D para que esses dois primeiros termos coincidam, então as duas sequências vão coincidir em todos os seus termos. Tá? Porque elas têm as mesmas fórmulas, né, de recursão. Então, o problema agora é encontrar C e D tais que C vezes alfa
1 mais D vezes beta 1 seja igual ao A1, C vezes alfa 2 mais D vezes beta 2 seja igual ao A2. Tá? A gente pode encontrar com facilidade as raízes daquela equação, a raiz alfa é 2 e a raiz beta é igual a menos 1. Tendo esses valores e sabendo a 1 e a 2, a gente resolve esse sistema, encontra que CD tem que ser 4/3 e menos 1/3. Tá? Claro que eu fiz essa conta de cabeça, né? Mas é bom você fazer depois essa conta aí com calma, né? Para também, até mesmo praticar esse argumento, né? Então você tem agora esses dois números e pode finalmente encontrar a fórmula do AN. Ó. O AN, como coincide com a sequência KN, ele vai ter a seguinte fórmula, vai ser C, que é 4/3, vezes 2 elevado a N, menos 1/3, vezes menos 1 elevado a N. Tá? Então isso daí resolve o nosso... Você pode escrever isso de uma forma mais simpática se quiser, né? Isso aí é a mesma coisa que 2 AN mais 2 mais menos 1 elevado a N sobre 3. Tá? Isso aqui resolve o nosso problema. Tá? E aí, eu agora posso fazer uma discussão geral com você sobre esse tipo de exercício, né? Se você tiver uma recorrência do tipo AN mais 1 igual a alguma constante, vou chamar de A vezes o AN, desculpa, é uma letra ruim, K. K não, então, K eu já usei aqui na sequência KN, né? Então vou chamar de R e vou usar o S para menos 1. Pronto, suponho que você tem essa recorrência. A n mais 1 é igual a R vezes a n mais S vezes a n menos 1. E aí você vai, se você quer resolver essa recorrência, você sabe os termos iniciais, você sabe quanto é que é o valor do A1, você sabe quanto é que é o valor do A2. Tá? Aí você olha a equação do segundo grau, x2 menos rx menos s. Essa equação ela pode ter duas raízes distintas ou duas raízes iguais. Né? Aqui também eu estou considerando a possibilidade de elas eventualmente serem com números complexos, né? Não reais. Então, no caso em que as duas raízes são distintas, você vai montar um sistema como o que está aqui no retângulo azul. Esse sistema vai ter solução, porque as raízes são distintas. E a partir desse sistema, você vai construir a sequência KN, que nós definimos no último quadro. Né? A sequência KN é C vezes alfa elevado a N, mais D vezes beta elevado a N. Essa sequência KN coincide com a sua sequência AN, e assim você achou automaticamente uma fórmula para a sequência AN. Tá? Se as raízes são iguais, que situação você tem, né? Esse polinômio aqui, o x2 menos rx menos s, ele tem o seguinte aspecto, ele é x2 menos 2px, tá? Mais p ao quadrado. Certo? Essa é a cara do polinômio quando alfa é igual a beta, né? E aí, esse tipo de recorrência já foi estudado por nós lá no exercício 3. Vamos voltar aqui para aquela lista. Né? E você já sabe um meio de... Tá aqui a solução dele, né? Você já sabe um meio de como abordar essa sequência, plagiando ali as técnicas que você usou para resolver, para encontrar as fórmulas
da PA e da PG, né? Então, com, com o exercício 3, você trata do caso em que as raízes são iguais, e no exercício do problema 5, você descobriu agora, sabe resolver, né, o caso em que as raízes daquele polinômio de segundo grau são diferentes. Fica aqui para você pensar em casa como resolver a questão 4, tá? Isso aqui vai encerrar o nosso vídeo por hoje. Bom, então espero que você tenha gostado e em breve faremos mais vídeos sobre recorrências.